Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Vamos então entrar na última audição do conjunto de audições que tínhamos previsto sobre esta matéria da Casa do Douro. Temos connosco a direção da Casa do Douro. Queria voltar a cumprimentar desde antes do almoço o Sr. Manuel António dos Santos, que é o Presidente da Direção, o Dr. António Luís Januário e o Dr. João Manuel Leonardo, que estão presentes nesta audição. Já conhecem o modelo desta audição, escuso de o estar a repetir. Vou dar a palavra ao primeiro grupo parlamentar, ao Sr. Deputado Pedro Alves. Dispõe de 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar uma vez mais a Casa do Douro pela presença nesta comissão e começar por dizer, em primeiro lugar, às vezes podem surgir situações que não sejam tão bem interpretadas ou melhor entendidas, dizer-vos que o processo que hoje aqui discutimos da Casa do Douro não resulta nem da nossa ação nesta sessão legislativa apenas, nem do vosso trabalho enquanto atuais dirigentes da Casa do Douro. Dizer-vos que o processo, ou o problema, chamemos-lhe o que quisermos, é já uma herança de muitos anos e deixar claro também que a proposta que hoje estamos a discutir é uma proposta, como já tive a oportunidade de o referir de manhã, que tem finalmente um enquadramento legal, que no passado, e até parece que nesta comissão, muitas das vezes o que ouvimos é que mais ninguém esteve no exercício de funções governativas ao longo destes anos, e esquecem-se alguns senhores deputados que aqui estão, que nos últimos 15 anos ou nos últimos 20 anos tiveram 15 anos no poder, e as propostas que foram apresentadas para resolver os problemas da Casa do Douro e do Douro foram meras questões paliativas. E com este introito queria então passar às questões objetivas de análise e também do vosso entendimento e comportamento durante todo o processo até à apresentação final desta proposta por parte do Governo. O que é que me parece que temos que ser objetivos na apreciação e que gostávamos de ouvir a Casa do Douro relativamente às propostas em concreto, seja à proposta de dação para o pagamento das dívidas, seja depois à questão da reforma institucional que é aqui apresentada. Dizer então que quais são as vossas preocupações relativamente à questão do pagamento da dívida pela avaliação dos vinhos e saber se esses vinhos efetivamente estão devidamente avaliados para pagar essas dívidas, se com essas dívidas ou o pagamento dessas dívidas permite à Casa do Douro recuperar todo o património que está neste momento hipotecado para esse pagamento das dívidas. Dizer também que se não se revêem na proposta que é apresentada pelo Governo relativamente à representatividade dos produtores e viticultores, uma vez que havia por parte do setor uma desconfiança quanto à proliferação de um conjunto de entidades se a Casa do Douro deixasse de ter este estatuto de entidade pública, uma vez que na proposta também existe a garantia de que apenas a representação no Conselho Interprofissional será feita por apenas 3 destas associações, com critérios claramente definidos, se concordam ou não com os critérios depois para a definição dessa representatividade. Outra questão que tem suscitado aqui algum problema ou alguma polémica e que me parece também que deve ser devidamente avaliada e porque não também revista, que se prende com o armazenamento. Qual é que é o custo efetivo que tem a Casa do Douro para manter armazenado os vinhos, se é todo ele igual, se também depende do tipo de vinho ou do tipo de armazenamento que está feito, para que nós também possamos ter isso em consideração, uma vez que a proposta não prevê qualquer tipo de pagamento de renda à futura instituição, o que quer dizer que se a instituição, podendo vir a ficar com algumas mais-valias ou com algum dinheiro, esse mesmo dinheiro servirá para fazer essa manutenção.
Ainda gostaríamos de saber se foram ou não convidados a participar em reuniões para a elaboração desta proposta, quantas reuniões fizeram, que tipo de colaboração vos foi pedida por parte do Governo, que contributos deram, que contributos foram aceitos e que estão integrados na proposta e quais aqueles que vocês sentem que são mais penalizadores. Isto é, há eventual constituição de uma associação de direito privado para todos os viticultores e que a Casa do Douro teria essa competência, não apenas de representar um número restrito. Qual é que é o óbice que tem? É só o óbice de não ter uma utilidade pública? Ou parece-me que até que a utilidade pública é mantida, o Estatuto de Utilidade Pública é mantido, mas prestar um serviço público, se faz algum sentido também para vocês esta questão? E para já ficava-me por aqui e agradecia depois então as respostas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Santa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma boa tarde, uma vez mais, aos senhores diretores da Casa do Douro, Sr. Presidente e senhores vice-presidentes. Nós não podemos ignorar aquilo que se passou aqui de manhã, não vale a pena estarmos a repetir as perguntas que foram feitas. Não temos dúvidas que organizaram o vosso tempo sabendo bem que tinham esta audição e com certeza ficaram muitas coisas por dizer, não temos dúvidas, aliás, às vezes que vos temos ouvido falar noutras situações, sabemos que muita coisa ficou por dizer. De qualquer maneira, não podemos ignorar que muita coisa também já foi dita. Neste sentido, vou tentar ser o mais breve possível e colocar as questões que me parece que ainda merecerão a pena serem tratadas, para além daquelas que entenderem tratá-las, porque dominam tão bem este dossiê que realmente o conhecem em todas as suas vertentes. E aquilo que pedimos é que realmente sejam esclarecedores, de forma a que algumas das dúvidas e algumas das perplexidades que têm existido por aí e algumas das atuardas que temos ouvido dizer acerca da matéria, que possam ficar aqui dissipadas, ou pelo menos possamos ficar em condições de as dissipar. A primeira questão é, quer dizer, mas ao longo deste tempo todo não têm aceito, não têm participado, não têm aceito, têm-se revelado contra estas situações, mas isto é apenas porque os apetece? Ou seja, porque é que não aceitam, afinal de contas, estas propostas? O que é que elas, em que é que, ao fim e ao cabo, radicam as vossas principais e maiores discordâncias? Onde é que elas estão? E já agora, e como é evidente que vão fazê-lo, em alternativa àquilo que vos é proposto, já têm estudos feitos há muito tempo, já têm posições muito firmadas, com certeza continuaram a afirmá-las, e aquilo que nós pretendíamos saber é o que é que neste momento vocês próprios eram capazes de propor, que alternativa têm, se não é este o caminho, qual seria realmente o caminho que mais bem defenderia os interesses da Casa do Douro e concomitantemente os interesses da própria região e dos pequenos e médios viticultores. É evidente que ficou uma situação que deixaram propositadamente, com certeza, por responder, porque me parece que lhes interessará abordar e que foi já abordada também pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que tem a ver com a avaliação dos vinhos. Foram perguntas que já foram colocadas de manhã. O que pretendemos é realmente saber como é que é possível então haver diferenças. Ao longo deste tempo todo tem havido várias avaliações ou valoração dos vinhos. O que é que justifica que haja desconformidades entre umas e outras? O que é que está por trás disto? A questão do custo do armazenamento, que já devia ter sido, com certeza, tido em conta na própria valoração e avaliação dos vinhos, mas se não foi, neste momento há um custo. Como é que o problema se pode resolver? Como é que vocês o calculam? Há depois um assunto que não sei se querem ir a ele, se não quiserem estão no vosso direito. De qualquer maneira, nós também temos uma iniciativa do PCP que tem a ver com a problemática da aguardente vínica, que não vale a pena sequer estar a colocá-la nos seus termos e pressupostos, conhecem-nos tão bem como nós. Foi a partir de um estudo que a própria Cimedouro apresentou. Também gostávamos de ouvir, se entenderem que é um assunto que interessa à Casa do Douro, debater aqui na Assembleia da República. Duas apenas notas muito breves. Foram ditas aqui algumas coisas que eu acho que devem ser confrontados com elas de uma forma muito natural e olhos nos olhos. Diz aqui que foi dito aqui
que a Casa do Douro, e não foi com nenhum dos presentes, portanto, não estou, nem sequer se está a virar com o dedo para ninguém, que a Casa do Douro não está em condições de fazer propostas no interprofissional. Que estará, ou ter-se-á deixado enredar em tais situações que neste momento, e há muito tempo a esta parte, não está em condições de fazer propostas no interprofissional, ou seja, não estará preparada nem predisposta a participar naquilo que é fundamental como mecanismos de regulação daquilo que se passa no comércio, na produção, comércio e venda dos vinhos do Porto. Depois, uma outra que foi dita de uma forma muito clara, foi que defenderá muito melhor estas posições, e esta posição no próprio interprofissional, a viticultura terá a ganhar se realmente for feita por uma instituição de direito privado. Não a Casa do Douro, como dizem bem, foi extinta, mas que este papel no interprofissional seria muito mais bem cumprido com uma associação de direito privado. E penso que eram estas, além das perguntas que ficaram de manhã, e com certeza fará o favor de nos comunicar. Como em princípio não terei oportunidade de intervir novamente, agradecer-lhes terem estado aqui presentes e agradecer antecipadamente as respostas que com certeza vão dar e que muita luz nos irá fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também aqui a delegação da Casa do Douro e começar por dizer aos senhores aqui que nunca ninguém aqui culpou esta direção da Casa do Douro pelos problemas da Casa do Douro. Os problemas da Casa do Douro não têm 6 anos, no tempo desta direção, mas sim, ao que sabemos, até mais de 30 anos. Assim como durante 30 anos não foi o governo PSD e CDS que governou. Governou o governo PSD e CDS, governou o governo PSD e governou o governo PS. Parece que aqui só há um culpado para os senhores, que foi o governo PSD e CDS, na altura dirigido por Durão Barroso, que foi a desgraça da Casa do Douro, segundo os senhores dizem. Bom, mas parece que agora vem uma maior desgraça. E coitados dos pequenos viticultores. Parece que os pequenos viticultores até agora que tiveram uma vida fácil e que tiveram que os protegeu e que não tiveram problemas. Não, estão cheios de problemas. Os pequenos viticultores, pelos vistos, ninguém os defendeu. Todas as pessoas que nós ouvimos aqui, todas as entidades que nós ouvimos aqui, disseram que os pequenos viticultores são realmente a parte fraca neste setor e que ninguém os protegeu. Estão preocupados. Não se preocupou durante estes anos todos a defesa dos pequenos viticultores, porque eles estão em desgraça. Aquilo que foi ouvido aqui é para os pequenos viticultores. E também disseram aqui os problemas sociais que isto vai criar. Até parece que não há problemas sociais no resto do país, em todo lado há. Como também disseram aqui, que vamos fazer o enterro, a Casa do Douro está morta. Isso nós todos sabemos que a Casa do Douro está morta. Aquilo que se quer fazer é um milagre para ressuscitar. Não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas disso. Porque o que é facto e grande verdade, todos os governos tiveram culpa, sabe de quê? Mas não foi só na Casa do Douro, foi em muitas outras áreas. Porque os governos tentaram resolver os problemas com dinheiro em cima da mesa. Esse foi o grande problema de vários governos. Dinheiro em cima da mesa e enquanto há dinheiro está tudo bem. Acaba-se o dinheiro, surgem os problemas e agora tem que realmente resolver esses problemas. Eu não tenho dúvidas nenhumas que se os pequenos viticultores se souberem associar, se souberem organizar, não é possível haver, por exemplo, como se disse aqui há bocado, 17 cooperativas. Umas no fundo em guerras contra as outras. Ninguém defende ninguém, é quase impossível. Portanto, se o setor se associar, se souber organizar, fica. Eu sou agricultor, sabe? Sou agricultor, desde os meus 10 anos, sabe? Desde os meus 10 anos e continuo a ser. Sei o que é trabalhar na agricultura, sei como aquele senhor disse ali, o que é uns andarem a passear, outros andarem lá. Não é? Eu sei o que é, eu sei, portanto, noutras áreas, mas sei o que é ser agricultor. Portanto, não me venha aqui dar lições do que é ser agricultor, que eu não recebo, nem as dou. Nem recebo, nem as dou. Mas sei que é ser agricultor porque continua a ser. O que é facto, e a grande verdade, na questão, por exemplo, da avaliação dos vinhos. Olha, eu sou o Gerro no Ourives, e quando alguém lá vai para avaliar um relógio, a avaliação para vender é uma, a avaliação para dizer um preço mais ou menos é outra. Portanto, ou seja, a verdadeira avaliação, como disse aqui o Presidente, e muito bem, é o mercado. Lá é que sabe quanto é que eles valem, a oferta deles. E outros problemas que a Casa do Douro sempre teve e que eu nunca entendi é que produzia de mais e vendia de menos. Porquê é que nunca foram à procura de novos mercados?
Porque é que nunca se foi à procura de possibilidade de esgotar isso? Quer dizer, imagine que todos os produtores, eu sei que são coisas diferentes, é comércio, mas é que o comércio também tem culpa nisto. Então, está bem, mas está tudo interligado, mas o problema é esse, é que estão todas costas voltadas uns para os outros. E para isto dar resultado, não podem estar costas voltadas, têm que estar todos juntos para resolver o problema da Casa do Douro. Eu tenho a certeza que vão encontrar mecanismos para o resolver. Há coisas que são mais difíceis, outras são mais fáceis. Mas chegou a altura dos senhores todos em conjunto unirem-se e tentarem salvar a Casa do Douro, os viticultores do Douro e, no fundo, a região do Douro. E isso também tem aqui um papel pendurante. O que eu queria perguntar, porque nós já ouvimos muitas entidades, era aproveitar esta vinda dos senhores aqui e dizerem, perante esta proposta de lei, quais são as vossas propostas para melhorar esta proposta de lei para nós, o que é que recomendam que nós possamos fazer perante o Governo nesta proposta de lei, podemos entregar ao Governo as vossas propostas e ver se alguma delas pode ou não pode fazer parte desta proposta de lei. Era isto que eu gostava, da vossa mais-valia para esta proposta de lei, era essa, dizer que gostavam de rever isto e aquilo e a ver a possibilidade que há para melhorar. E nada mais tenho a perguntar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a direção da Casa do Douro mais uma vez. Já no período da manhã foram colocados um conjunto importante de questões, e aliás que foram referidas como tendo resposta agora para o período da tarde, porque a audição da manhã era específica sobre uma determinada matéria e esta agora noutro sentido, e por isso já há um conjunto certamente de questões extensas que têm para responder. Gostava só de precisar de mais de 2 ou 3 questões. Primeiro era a vossa perspectiva, a perspectiva da Casa do Douro relativamente à avaliação que foi feita, a avaliação dos 137 milhões, tendo em conta que não há uma avaliação que bata certo com a outra, e ainda mais neste contexto, depois parece-nos que, pelo contrário, as contas batem todas muito certas. 137 milhões, 130 para pagar a dívida, mais 7 milhões para o pagamento de dívidas, nomeadamente aos trabalhadores, mais 30 milhões de perdão de juros e pronto, e fica bate tudo muito certinho, e por isso a vossa perspectiva relativamente a isto. Gostávamos também de ouvir a vossa opinião relativamente ao acordo de ação que foi entregue à Casa do Douro e o que é que tem a dizer sobre o mesmo, nomeadamente as questões do armazenamento e da manutenção dos vinhos. O estudo da UTAD fala em 171 mil euros por ano. Também perceber, a Casa do Douro que até agora tem feito esse trabalho, perceber se estes valores se aproximam ou não daquilo que é efetivamente, agora vamos aqui o contrário, no caso é uma espécie de mercado a funcionar. Os senhores têm tido as mãos na massa nessa matéria, em termos de manutenção e armazenamento do vinho, se isto mais ou menos corresponde, e quem é que vai pagar depois a Casa do Douro, entregando os vinhos como pagamento da dívida, porque daquilo que nos deixa ver o acordo é que parece que a Casa do Douro poderá ficar com responsabilidades nesta matéria. Depois foi referido aqui de manhã, foi falado em 30 milhões de património, depois do pagamento de dívida, nomeadamente o património imobiliário, era perceber se essa avaliação já foi feita, porque falou-se nela, se esse valor é com base numa avaliação, é aproximado, de onde é que vem esse valor. Depois gostava de perguntar relativamente ao cadastro. O IVDP disse-nos aqui de manhã que o cadastro da Casa do Douro já não vale nada, que é um cadastro alfanumérico e que neste momento existe um fecheiro vitivinícola georreferenciado, feito pela Casa do Douro. Aquilo que eu perguntava é, tendo em conta que o cadastro é uma competência da Casa do Douro, o que o IVDP fez foi pegar num instrumento que existia e adaptou aos tempos modernos. Por isso, não é uma coisa nova, é o evoluir do instrumento que existia. Isto dá-lhe mais direitos, mais legitimidades sobre aquele instrumento ou não? O instrumento continua a ser competência da Casa do Douro ou não? Como é que isso está, este processo? Porque o cadastro é fundamental no processo de benefício, não é? Da atribuição do benefício, e por isso esta competência transitou definitivamente, o IVDP só a tem lá, mas ela efetivamente e legitimamente é da Casa do Douro.
Depois, relativamente à cobrança de cotas da Casa do Douro, também questionámos o IVDP e também nos disse que entre 2004 e 2007 o IVDP teve competências no âmbito dos acordos que havia, depois os acordos até os mesmos protocolos do cadastro também tinham esta matéria e os protocolos foram denunciados porque a Casa do Douro não cumpriu a sua parte. Foi o que nos foi dito hoje de manhã. E por isso perceber esta questão da cobrança das cotas e o papel que teve o IVDP, se efetivamente teve esta responsabilidade e em conta teve. Para terminar... tenho tempo, Sr. Presidente. Relativamente às aguardentes, o que também nos foi referido foi que aguardentes feitas, a utilização de aguardentes produzidas no Douro tornaria a aguardente com preços muito elevados, porque produzir vinho no Douro, as vinhas do Douro têm menor rentabilidade, por ser uma agricultura de montanha, e isso faria com que houvesse um aumento, com que produzir aguardente tivesse valores muito elevados e punha em causa a concorrência. Por exemplo, até foi dado este exemplo, entre o moscatel de Favais e o moscatel de Setúbal, sendo aquele feito só com a aguardente do Douro, aumentava o preço, esquecendo que por trás deste processo da aguardente é uma coisa mais complexa, nomeadamente relativamente à gestão de vinhos que não têm a saída, e isto é muitas vezes esquecido, mas se pudessem falar sobre isto. O PCP tem também um projeto que está em discussão em paralelo, que é em que propomos a existência de contratos de vindima, aliás, uma coisa que foi avançada também pelo IVDP, chegou a estar em anexo aos comunicados de vindima, a questão do contrato, e se entendem ou não que isto podia ser um instrumento importante, por exemplo, para dar resposta àquele problema fundamental que é o pagamento de 75 euros por pipa. E acabei as questões, só deixar aqui um último lamento, é que não deixa de ser curioso que isto esteja a acontecer ao Douro, precisamente pelas mãos, e está no Ministério da Agricultura. A Ministra da Agricultura é do Partido da Lavoura e o Primeiro-Ministro foi candidato e eleito pelo Distrito de Vila Real. É lamentável que isto esteja a acontecer precisamente nesta altura e estas pessoas ficam associadas a este crime que se está a fazer à região. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para intervir, faz favor. Sr. Presidente, queria exprimir uma saudação à direção da Casa do Douro e dizer que esta é a reunião das várias que temos tido neste processo de especialidade da Lei de Autorização Legislativa, relativamente quer à dação em cumprimento e saneamento financeiro, que era a alteração do modelo institucional. Porque, afinal de contas, convém sublinhar o óbvio, o corpo que se presume queira ser extinto é este que está hoje à nossa frente, não é outro, e como tal esta entidade tem aqui uma posição absolutamente central nos diálogos e nas discussões que temos mantido. E eu gostaria de me dirigir à direção da Casa do Douro para dizer que no término deste conjunto de audições observámos os partidos da maioria, por vários deputados que intervieram, regozijando-se em todas as audições com a extinção da Casa do Douro, dizendo que o que sucederá será sempre melhor e que é uma iniciativa útil, porquanto muitos governos não tiveram nenhuma e, portanto, a que eles têm é significativa e, portanto, essa é que vale. E, portanto, sobre isso não tivemos aqui nenhuma hesitação por parte de nenhum dos partidos da maioria. Agora, tivemos outras questões que possam talvez ser elucidativas para algumas conclusões neste processo. Chegamos à conclusão que o relatório de avaliação, ou o estudo, como se queira, encarregado pelo IVDP à equipa da UTAD, foi feita por dois economistas, um mais propenso à microeconomia e o outro caracterizado como um especialista de macro, e que se gabaram aqui nesta comissão de não ter tido nenhum contacto com a produção. Aliás, isso com ninguém exceto um decano, que é uma pessoa altamente conceituada e anonimamente, certamente uma figura celestial, que deu um conjunto de orientações para o trabalho de avaliação. Seja lá como for, isso seria ridículo em qualquer país do mundo.
Portanto, o sinónimo da independência da avaliação não tem a ver com fecharem-se num gabinete e fazerem um estudo e uma avaliação não perguntando nada a ninguém sobre coisa alguma, nem sequer sobre fundamentos técnicos da produção, portanto não perguntaram nada a ninguém. Tivemos aqui o IVDP, a quem concederam o encargo, embora defeituosamente, porque o TAD disse que tiveram pouco tempo e no caderno de encargos, por exemplo, não figurava o preço do armazenamento, em quaisquer circunstâncias, e portanto aí lavaram as mãos, mas seja como for, o IVDP ainda hoje aqui disse que não tecia qualquer comentário aos critérios da avaliação. E portanto isto é um círculo fechado de coisa nenhuma. É um círculo fechado de coisa nenhuma. E, portanto, a avaliação não tem a credibilidade que poderia ter, porque ela não é transparente nem está sujeita a nenhum tipo de escrutínio técnico. É uma mera ponderação econométrica e económica em alguns fatores. Poderia ser aquilo como poderia ser outra coisa qualquer. E, portanto, creio que isso ficou bastante claro. Foi um dos méritos destas audições, foi perceber que, perante o debate que estabelecemos com a equipa responsável do UTAD, sem qualquer desrespeito pelos responsáveis que a fizeram, é um critério do que fizeram, mas aquilo tanto podia valer aquilo como podia valer mais 30 ou 40 milhões, era realmente indiferente. E não tem nem explicações a dar acerca de alguns fundamentos técnicos. Ficámos a saber é que se pode fazer uma avaliação sem falar com ninguém da produção. Se fizer uma avaliação da TAP, eu creio que a equipa de avaliação estudará a TAP, falará com os responsáveis da TAP, irá estudar o processo desse serviço, dos seus equipamentos. Mas para avaliar o estoque de vinhos da Casa do Douro não é necessário ir ver, nem estudar, nem perceber coisa alguma sobre os estoques de vinhos de Casa do Douro. Creio que estas avaliações, a esse título, Sr. Presidente, valeram para desvalorizar bastante não a idoneidade moral, que essa nunca esteve em causa, mas a idoneidade científica e técnica daqueles que a elaboraram, independentemente da instituição, que a instituição não tem nada a ver com a equipa que o fez. Sr. Presidente, queria adiantar o seguinte. Eu creio que há uma discussão à volta do saneamento financeiro e uma outra à volta do modelo institucional. O problema aqui não é do modelo financeiro. Teremos aqui discussões sobre a disparidade acerca de avaliações, teremos aqui discussões sobre custos que não estão imputados à transação final que aqui se propõe, sobre garantias, sobre vários aspectos. Mas isso é o problema do saneamento financeiro, independentemente das responsabilidades, das causas, da origem delas, a que tempo remontam, enfim, isso importa, mas pouco importará neste contexto. O problema, e o problema-chave, é o do modelo institucional. Esse é que é o problema-chave. O Sr. deputado do CDS dizia ainda agora que queriam ressuscitar o morto. Na verdade, parece ser essa a inclinação do Governo, mas não é para ressuscitar o morto, é para pôr rei morto, rei posto, é para pôr outra coisa lá, outra instituição, não tem nada a ver com a Casa do Douro. A Casa do Douro não vai ser ressuscitada por este meio, não tem qualquer possibilidade de ser ressuscitada por este meio. E, portanto, o que há aqui é um novo modelo institucional, uma outra forma de organizar aquela entidade e que não terá nada a ver com a Casa do Douro até ao momento atual e nas atuais circunstâncias. A direção da Casa do Douro enviou ao Governo um documento em vários pontos pelos quais recusa assinar esse acordo. Eu creio que esse é o tema desta discussão. Porquê que a Casa do Douro, nos seus vários pontos, recusa assinar esse acordo? Queira ou não queira o Governo, quer fazer uma reforma institucional contra a própria Casa do Douro. Isto é um facto político evidente e que tem que ser tido em conta. É contra a Casa do Douro que o faz. Já sabemos que é contra a CIM, já sabemos que é contra um conjunto de entidades da região, mas é contra a própria Casa do Douro. Sabemos que a proposta de lei contém soluções para contornar a vontade da própria Casa do Douro, mas é contra a Casa do Douro que o quer fazer. E, portanto, o que eu pedi à direção da Casa do Douro é que hoje explicitasse exatamente a natureza do seu confronto objetivo com o Governo e porque é que não quer a extinção da entidade. Por último, eu creio que houve um aspecto negativo
que vos pode ser útil neste momento, e termino, Sr. Presidente, para ressarcir de algum modo a vossa competência, a vossa capacidade, a imagem da Casa do Douro, é que nós, ao longo destas audições, e foram muitas horas, ouvimos imensa gente chorar pela incompetência da representação dos produtores. Todos queriam uma melhor representação dos produtores. A Casa do Douro é o patinho feio da representação dos produtores. Nunca representaram com competência os produtores. Toda a gente acharia que se alterasse isto ou aquilo, os produtores realmente poderiam equilibrar a balança, poderiam chegar e retirar margens de lucro ao comércio, poderiam chegar e dinamizar e modernizar economicamente aquilo que é o tecido da produção, mas não, têm sido incompetentes ao longo dos anos. Uns fazem uma espécie de choro carpideiro disso, porque, coitados, andaram tantos anos com dificuldades financeiras, não tinham cabeça para mais nada. Outros dirão, não, eles não se modernizaram, estão antiquados, não têm capacidade nenhuma. E, portanto, ao que parece, há uma espécie de certidão de óbito na competência de representação dos produtores que vos tem sido aqui a ser lavrada. Concordam? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Vitorino. Percebi que tinha feito um sinal à mesa, peço desculpa. Vou devolver a palavra à Casa do Douro para poder responder. Conhecem as regras da Casa, faz favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Como disse de manhã, por respeito a esta Casa, estamos aqui com muito gosto, sem qualquer expectativa positiva desta reunião, reafirmo o que disse de manhã. De qualquer das formas, antes de responder diretamente, eu gostaria de dar 2 ou 3 notas. A primeira é para dizer aos Srs. Deputados que quando o Sr. Secretário de Estado da Agricultura, numa reunião da Comissão Parlamentar da Agricultura, penso que na sala do Senado, já não sei em que mês, a direção da Casa do Douro remeteu aos Srs. Deputados uma carta que tinha em anexo a nossa proposta ao Governo. Está lá, a nossa proposta ao Governo, traduzida nessa carta. Relativamente à dação, também é de conhecimento dos Srs. Deputados a nossa resposta ao Governo, com as 7 razões que nos levam a não aceitar aquela proposta e com o último parágrafo mostrando a nossa disponibilidade para continuarmos a trabalhar. Reafirmar aqui que, segundo julgo saber ao longo da história da Casa do Douro, dezenas de anos, a Casa do Douro nunca recebeu a fundo perdido dinheiros do Estado. Teve avales do Estado, que naturalmente vai pagar, mas nunca teve dinheiros a fundo perdido. E eu agora, porque tenho que correr contra o tempo e porque não tenho grandes expectativas nesta reunião, Srs. Deputados, nós, direção da Casa do Douro, vamos apresentar aqui 10 questões que achamos que os Srs. Deputados, principalmente os deputados da região, e em particular os deputados afetos aos partidos do Governo, não podem desconhecer no momento em que forem votar esta proposta de lei. A primeira questão tem a ver com aquilo que eu de manhã chamei e reafirmo é um embuste, que é passar a imagem de que a Casa do Douro vai continuar. A Casa do Douro não vai continuar. A Casa do Douro vai ser extinta no dia 31 de dezembro. A prova da extinção é que os trabalhadores vão engrossar as filas de desempregados deste país e o que o Governo pretende, de seguida, após a extinção, é beneficiar uma associação privada que nada tem a ver com a Casa do Douro. Eu já vou dizer qual. Atribuindo-lhe um vasto património público que não foi construído pelo Estado, foi construído pelos viticultores dourienses, avaliado em mais de 30 milhões de euros, desde património imobiliário até a participação na Real Companhia Velha, e ainda lhe vai permitir a utilização da denominação Casa do Douro. Como eu disse de manhã, é de facto um euro-milhões com jackpot que o Governo pretende atribuir a uma associação privada que merece a nossa discordância, fosse ela qual fosse. A segunda questão tem a ver com o sabermos porque é que a Casa do Douro
porque é que o Governo quer que a Casa do Douro deixe de ser uma associação pública de inscrição obrigatória. Eu não vou tomar posição aqui sobre o obrigatório nem o facultativo. Respeito a opinião de toda a gente, naturalmente. Já percebemos que a inscrição obrigatória não é legal, tanto que o Governo a vai manter durante o período transitório, até dezembro, e no projeto inicial até se propunha mantê-la até maio, só foi alterada em Conselho de Ministros. Mas a resposta que nós demos a esta pergunta, porque é que o Governo quer que a Casa do Douro deixe de ser uma associação pública de inscrição obrigatória, a resposta é porque é uma imposição da Associação de Empresas de Vinho do Porto. A questão 3 é por que razão é que o Governo quer ter durante 25 anos, e estava na proposta de ação, o direito de uso dos armazéns da Casa do Douro, quando o próprio Governo pretende vender os vinhos entre 7 a 10 anos. Basta ler a entrevista do Sr. Secretário de Estado à revista de Vinhos de Maio, em que ele referia que os vinhos eram para vender entre 7 a 10 anos. E na proposta de ação, o Governo quer o direito de uso dos armazéns, porque é propriedade para tal associação privada. Direito de uso por 25 anos. Eu vou dar a resposta em nome da direção da Casa do Douro. Porque a Associação de Empresas de Vinho do Porto impôs ao Governo um prazo para a venda dos vinhos entre 15 a 20 anos. Questão 4. Por que razão é que o Sr. Secretário de Estado da Agricultura revelou à revista de Vinhos que a resolução da situação da Casa do Douro vai ter custos para todos? Foi uma citação que eu fiz. A resposta é simples, porque a Associação de Empresas de Vinho do Porto exigiu ao Governo 3 tipos de medidas. Medida 1, um apoio financeiro para ações de promoção no mercado. Medida 2, medidas fiscais que possam ser deduzidas à coleta. Medida 3, uma linha de financiamento bancário para adquirir os vinhos. A questão número 5, por que razão é que circulam na região do Mercado do Douro rumores de que o património disponível da Casa do Douro é para entregar à associação que o Sr. Secretário de Estado da Agricultura representou em Bruxelas entre 2000 e 2004. A resposta é a seguinte. A linha A. Porque a Confederação de Agricultores de Portugal solicitou uma reunião urgente ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Peso da Régua para discutir a evolução da Casa do Douro para uma associação de direito privado e a resolução dos problemas financeiros da mesma, o que mereceu da parte do Sr. Presidente da Câmara uma carta, enfim, com alguma violência dirigida ao Sr. Primeiro-Ministro, e a linha B, porque a Sra. Ministra da Agricultura não desmentiu o Sr. Deputado Luís Fazenda quando este, na Assembleia da República, no último plenário, se referiu à CAP. Questão número 6. Por que razão é que o Sr. Secretário de Estado da Agricultura considera ainda na revista de Vinhos que a resolução da situação da Casa do Douro terá mais-valias no futuro? Nossa resposta. Porque os preços da avaliação da UTAD são manifestamente inferiores aos preços médios de venda dos vinhos à saída do entreposto de Gaia, o que proporcionará, no futuro, consideráveis mais-valias às empresas de vinho do Porto. Eu depois, no final, vou entregar ao Sr. Presidente um mapa com dos 2 tipos de coluna. As colunas a cor azul são os preços que a UTAD fixou por cada colheita e as colunas maiores são os preços médios praticados em 2012 pelas empresas, preços à saída de armazém, dados oficiais do IVDP, onde poderão constatar as diferenças. A questão número 6, por que razão é que o Governo sentiu necessidade de encomendar, no dia 9 de dezembro de 2013, uma avaliação à UTAD que atribuiu aos vinhos da Casa do Douro, dados em garantia ao Estado, o valor de 107 milhões de euros. A resposta, porque nesse dia, deu entrada no Tribunal de Peso da Régua o relatório da peritagem judicial assinado pelos 5 peritos que, com os votos favoráveis dos peritos representantes do Ministério Público, que são funcionários do IVDP, atribuiu aos vinhos dados em garantia ao Estado um valor superior a 130 milhões de euros. Questão número 8. Por que razão é que a Casa do Douro considera a avaliação da UTAD pouco credível? Por diversas razões, e nomeadamente aponto aqui 2. A primeira, porque apresenta custos astronómicos, de cerca de 4,5 milhões de euros, para recuperar alguns vinhos, que no entendimento do IVDP têm anomalia, quando é o próprio IVDP
repito, quando o próprio IVDP, e vou citar, após contactados diversos técnicos de empresas do setor, fim de citação, considera que são suficientes cerca de 115 mil euros para recuperar esses vinhos. Uma segunda razão, porque o relatório da UTAD reconhece que a armazenagem e a manutenção dos vinhos terá custos para o Estado, isto é, para o futuro, quando a Casa de Douro os entregar, de 771 mil euros ano, mas não os contabiliza na avaliação do estoque da Casa de Douro ao longo destes anos. E sobre esta matéria, permitam-me que eu também relate aqui o conceito de independência do trabalho da UTAD, que não da UTAD. Desde logo porque alguns dos elementos que elaboraram aquele relatório, toda a gente sabe, são pessoas que têm relações, como qualquer um de nós, profissionais e pessoais com pessoas do setor do vinho do Porto, nomeadamente de empresas de vinho do Porto, como terão certamente da produção. Depois, porque houve contactos com, nomeadamente, técnicos do IVDP, é dito no próprio relatório, e mesmo do setor. Chamo a atenção para o relatório, página 18, quando se fala nos custos de armazenagem, o relatório dizer, e cito, de uma consulta verbal a agentes económicos envolvidos no setor, estimaram-se os seguintes valores. Portanto, houve contactos, obviamente, toda a gente sabe que houve contactos, e não vale a pena perdermos tempo com essa matéria. Questão número 9. O Ministério da Agricultura assegurou em 2008, perdão, aqui quero fazer uma correção, foi o Ministério das Finanças e não da Agricultura, assegurou em 2008 os vinhos dados em garantia ao Estado por 141,6 milhões de euros. Por que razão é que o Governo alterou o referido valor após a avaliação da UTAD, agora em abril, passando de 141,6 para 107 milhões de euros o valor do seguro, e não o alterou em 2009, quando o IVDP avaliou os mesmos vinhos em 92,6. Nossa resposta é a seguinte: a hipótese mais benevolente, porque haverá outras, é de que o Governo, de facto, nunca reconheceu credibilidade ou independência às avaliações do IVDP. 10ª e última questão. Se nesta data uma empresa de vinho do Porto pretendesse comprar os vinhos da Casa do Douro, dados em garantia ao Estado, que preço exigiria essa empresa à direção relativamente a esses vinhos? Nossa resposta. Número 1. Os vinhos da Casa do Douro não podem ser vendidos pela direção da Casa do Douro, mas por uma comissão de acompanhamento para a libertação do penhor, a tal designação CALP, que é constituída por um representante da Casa do Douro e por um representante do Estado, do Ministério das Finanças, mais concretamente da Inspeção-Geral de Finanças. Número 2, o preço mínimo rondaria 190 milhões de euros, conforme deliberação tomada por unanimidade pela referida Comissão em 25 de fevereiro de 98, que nessa data incluía ainda um elemento da Caixa Geral de Depósitos. Senhores deputados, este documento vai-vos ser entregue porque está em papel timbrado da Casa de Douro, tem a assinatura destes 3 cidadãos. É um documento, como eu disse, é importante para que os senhores deputados, principalmente os da região e os deputados afetos aos partidos do Governo, quando votarem a proposta de lei do Governo, tenham a consciência daquilo que estão a votar. E se algum senhor deputado tiver alguma dúvida ou quiser questionar alguma destas questões que eu aqui afirmei, nomeadamente as minhas respostas, e que exija alguma prova daquilo que eu disse, faz favor que eu estou disponível. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço o terem-nos chamado aqui, mas quero desde já avisar que eu sou uma pessoa um bocado acelerada com certas questões, e peço desculpa além ao Sr. Deputado, porque quando esteve na sua intervenção eu fiz algumas afirmações. Mas quero começar por dizer que lamento imenso
e vou lutar contra isso, que é a extinção da Casa do Douro. Mas lamento ainda mais que nessa extinção esteja gente da nossa região, gente que se calhar hoje está aqui porque os seus antepassados conseguiram criar alguma riqueza e alguma como direi, influência, e mais, estão aqui porque foram eleitos pelos viticultores do Douro, que agora pretendem destruir, porque acabar com a Casa do Douro, e eu, para responder ali ao seu deputado, também nunca fiz mais nada na vida a não ser agricultor. Agora só com uma diferença com o senhor, é que eu sou agricultor e viticultor no Douro. Eu lamento que o senhor tenha dito que as cooperativas que se degladiavam entre elas. É que as cooperativas no Douro, o Douro é uma região muito vasta, e as cooperativas no Douro, cada uma tem a sua área de influência. Só isso não está a ser praticado por algumas que estão a ser geridas, que estão a ser geridas por gente que é absolutamente defendida, e só isso só está a acontecer ultimamente, que são defendidas por este modelo do Ministério da Agricultura, porque senão essa gente não poderia exceder a sua área de influência, porque cada cooperativa, e eu estou-lhe à vontade para lhe dizer isto, porque eu sou cooperativista desde os 25 anos. Desde os 25 anos. Fui dirigente cooperativo até vir para a Casa do Douro e hoje não o sou porque, por ser membro da direção da Casa do Douro, não posso ser dirigente cooperativo, porque há colisão de interesses. Portanto, isto para lhe dizer que é este governo que tem alguma responsabilidade se essas cooperativas se andam a degladiar, porque há cooperativas que andam realmente a buscar sócios na área das cooperativas vizinhas. Mas aí encerramos o assunto, até porque a verdade é que já não são 17, infelizmente não são 17, e nunca se chegou contra a minha vontade, nunca se chegou a apurar a razão do fecho de tantas cooperativas no Douro. Cooperativas essas que e eu costumo dizer, e vou reafirmá-lo aqui, isto era um caso de polícia grave, se fosse investigar a razão do fecho das cooperativas, porque agora estão a aparecer as grandes empresas a fazer os centros de produção para substituir essas cooperativas, e quem levou essas cooperativas à falência foram as empresas desses centros de produção. Também não quero hoje ir daqui sem dizer o seguinte, é que aquilo que este governo está a pretender fazer à produção não é mais do que aquilo que fizeram os comerciantes às pequenas e médias empresas da comercialização. Hoje são 4 ou 5, destruíram os pequenos e médios comerciantes. E hoje, aquilo que este governo está a fazer é destruir o pequeno e médio viticultor em benefício do grande viticultor. Isso é grave, é grave. A única casa que ainda ia defendendo com os seus defeitos, e eu quero dizer que não eram só virtudes a Casa do Douro que tinha, também tinha muitos defeitos. Agora, até hoje, sempre defendeu os viticultores. E eu faço-lhe um desafio, não só ao senhor, mas a todos os deputados desta Comissão, e até aos deputados, principalmente do PSD e do CDS, eu faço para irem dar volta à região, mas não é ir almoçar e jantar às quintas dos seus exportadores, é irem à região, às feiras da região, connosco, acompanhar-nos, porque, Sr. Deputado, ontem ou anteontem, na Régua, a manifestação não foi contra aquilo que se tem feito querer na comunicação social, não foi um desastre. Aquela manifestação teve muito valor, porque a maior parte das pessoas desconhecem o sacrifício que aquela gente fez para estar ali naquele dia. Porque no Douro toda aquela gente trabalha, aquela gente hoje mal ganha para comer. Eu sou do tempo em que no Douro, e espero ainda vir a continuar a ser, em que no Douro o benefício
nós conseguíamos viver com os restantes produtos. O benefício era a mais-valia que o viticultor tinha para poder mandar os seus filhos estudar. E para no fim desse curso lhe oferecer um carro. Eu, se calhar, não me enganarei muito se não houver aqui gente nesta casa que recebeu algum carro quando se licenciou com o dinheiro desse benefício. Isto é uma suposição minha, não é? Bom, e não queria só responder ali ao Sr. Deputado Isaac. Eu quero também dizer aqui ao Sr. Deputado Pedro Alves que, quando falou que houve várias propostas para a Casa de Ouro, é verdade que houve, de vários governos, mas nunca nenhum teve a veleidade de as levar por diante e sempre negociaram com a Casa de Ouro, pelo menos desde o tempo em que eu lá estou. Sempre. O Partido Socialista, pela mão de uma pessoa que eu tenho que aqui falar, porque foi uma pessoa absolutamente correta, o Sr. Ministro Serrano, nunca tomou atitude nenhuma, nem nunca nos pôs nada sem primeiro conversar connosco. Não. Além disso, eu não me queria alongar mais porque depois começo a entrar em problemas mais graves. Senhor, eu queria dizer aqui, mas não quero terminar sem agradecer as intervenções, tanto do Sr. Deputado Santa como do Sr. Deputado Luís Fazenda e principalmente, e desculpem-me, ao Deputado João Ramos, porque tem sido uma pessoa incansável, a par dos senhores também, mas que até fez o sacrifício de ir à manifestação do Douro. O sacrifício ou o gosto de ir à manifestação de Douro. Pronto, e eu resguardo-me para qualquer pergunta que queiram fazer sobre a minha intervenção e quando quiserem visitar o Douro, têm aí um viticultor à vossa espera para lhes explicar e mostrar o Douro real. Não é o Douro das quintas dos senhores exportadores ou dos grandes viticultores. Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos agradecidos por esta reunião, que a nosso ver é uma reunião que tem muito surrealista. Mas o que é surrealista também tem importância. Bom, e surrealista porquê? Estamos aqui a discutir alguma coisa que estamos a discutir. A atual Casa de Ouro vai ser extinta em 31 de dezembro e estamos aqui a falar sobre aquilo que pertence a futuros. De qualquer maneira, eu queria responder às questões que foram colocadas com muita objetividade. Património hipotecado da Casa de Ouro, avaliação. Nós temos avaliações com 14 anos, feita pelo Estado, Caixa Geral de Depósitos e outras organizações, quando foi a questão de pagar o dossiê com a FIPSA. Temos também avaliações respeitantes a todas as delegações e sede no que feitas há 2, 3 anos atrás. Proliferação de associações. Estou a responder ao Sr. Deputado Pedro Alves. Proliferação de associações. Bom, eu diria que quando é metido na questão da representatividade, a questão da produtividade diária, está-se a caminhar claramente para entregar os douros aos maiores. Qualquer dia temos os seus exportadores, o Sr. Paul Simington, que o Douro está muito mal, mas ele, com o dinheiro dos viticultores, ele nos últimos 10 anos passou de 600 para 1.200 hectares. É qualquer coisa. Bom, portanto, produtividade diária. 30 ou 40 viticultores vão dominar a situação. E, portanto, os outros, enfim, vão ficar com as migalhas, por enquanto, e depois vão desaparecer. Armazenamento de custos já foi falado. Convidados ou não para a elaboração das propostas? Já dissemos de manhã. Não fomos. Vamos lá ver assim. Nós tivemos 3 reuniões. Fizeram uma fotografia à Casa de Ouro. Nós
colaboramos intensamente nesse pedido e verificamos que esse pedido não serviu para mais nada senão para nos atraiçoar. Por uma razão muito simples. Feita a fotografia, chamaram-nos a Lisboa por 3 vezes, deram-nos os resultados da fotografia, mas não atentaram em nada do que aquilo que nós dizíamos. Não houve negociações. E os documentos finais apresentados à Assembleia da República e à Casa de Ouro como ultimato foram documentos de que nós não tínhamos absoluto nada, nenhum conhecimento. Nós convidamos a Sra. Ministra, que o senhor diz que ninguém culpa esta direção, mas a Sra. Ministra disse no Parlamento coisas que só se dirigiram aos órgãos atuais da Casa de Ouro. Ou os senhores estavam distraídos? Acha estranho? Não, à gestão. À gestão? Ninguém disse que esta direção era culpada. Não é Trenguião, não é Trenguião. Bom, percebi, está bem. Mas o ataque foi dirigido aos atuais órgãos da Casa de Ouro. O Conselho Regional não tem quórum, esta direção não marca eleições, já foi aqui explicado, não marcamos eleições, e o meu colega não o disse, mas eu digo com toda a franqueza, com a conivência do Governo, nós pusemos-lhe o problema e estávamos disponíveis a pôr o mandato à disposição há muito tempo. E até dissemos ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Secretário de Estado, o senhor tem lá camaradas, amigos, que queiram tomar conta da situação e o senhor dá-se bem com eles, venha lá, venha buscá-los, venha a uma reunião do Conselho Regional da Casa de Ouro e encontre lá que nós pomos o mandato à disposição de imediato. Porquê é que se vem dizer agora que nós não fazemos eleições? Se formos ver, há reações que a intervenção da Sra. Ministra teve, não é verdade, que a intervenção que teve, toda a gente nos culpa, mas é de propósito. Preocupa-nos o quê? Nós tivemos, durante estes 12 anos, das minhas presidências, tivemos uma atitude de resistência. E eu, pessoalmente, orgulho muito disso. Orgulho-me, mas padeço. Pronto. Vamos por aí. O Sr. Deputado Agostinho Santa, porque rejeitou as propostas, exatamente porque se destrói a única organização que é o cimento aglutinador dos princípios. Existiria democracia, por exemplo, se acabassem com o Parlamento? Não existiria. Então, na região, hoje não se dá conta, não se interessa dos princípios, em muitos casos. Então, mas quem é que vai fazer, quem é que vai proporcionar o cimento aglutinador àquela gente toda para, por exemplo, defender o benefício, para defender certas leis? A Sra. Ministra diz que nunca viu nenhuma proposta da Casa de Ouro sobre a matéria. Pois não lhe chegam cá as informações. Ou então anda distraída. Eu tinha um colega que, numa direção de uma organização onde estive, que me perguntava, por vezes, para criticar os colegas da nossa equipe, dizia assim: ó Manuel António, você deve ter andado com uma candeia de noite a procurar estes indivíduos. Bom, também, olhe que há notícias de que este governo, não na atual composição, mas na composição anterior no que respeita à agricultura, também andaram com a lanterna, por lá, pelos cantos e esquinas, a ouvir quem queriam menos quem deviam. A direção da Casa de Ouro nunca foi ouvida sobre esta matéria. Bom, portanto, chame-se Casa de Ouro, chame-se o que quiser, tem que haver uma organização que vele pelos princípios e pela defesa dos princípios naquela região. Porque senão vai andar tudo ao barulho. Numa região de fraca cultura e conservadora, chamamos assim, e conservadora, em que cada um só se lembra dos problemas quando lhe toca a si próprio, na verdade vai andar tudo à bulha. Vão existir organizações desta empresa, daquela outra empresa, e quem vela pelos princípios são as 4 empresas maiores. É isto que os senhores estão a fazer. Bom, e com um agravante, é que o CDS, em termos públicos lá, os militantes do CDS dizem que é o PSD. E o PSD diz que é o CDS. Mas atenção, para nós o grande responsável por isto é o PSD. Porque é o partido maioritário. E o partido minoritário só faz aquilo que o partido maioritário consente.
a aguardente vínica. Isto, a aguardente vínica, o estudo da aguardente vínica é engraçado, porque de manhã fez-se aqui, pois, perdoe, porque isto é demasiado importante. Olha, eu compreendo, dê-me mais uns minutinhos, se não se importa. Olha, a aguardente vínica disse que encarecia o produto, então, mas se o vinho continuar a ser vendido a 75 e 100 euros, a aguardente vínica não surge tão cara como isso. E é preciso relembrar que até 1958, se mora não atraiçoa, o vinho do Porto, o vinho generoso, o vinho fino, o vinho tratado, era feito com aguardentes de Douro. Só depois é que se abriu isto tudo para garantir, repare bem, que vivam as empresas que têm os seus mercados, que têm os seus indivíduos fornecedores de aguardentes, e portanto é preciso alimentar todas essas casas. Esta aqui é a realidade. Bom, eu vou terminar porque me estão a pedir de facto. Bom, eu tenho que fazer aqui justiça a uma coisa. Nem todos os governos foram maus para com a Casa de Ouro, quero saber. Um foi de curta duração e foi aquele que mais fez pela Casa de Ouro. Tenha-se a ideia que se tenha desse governo, mas o governo do primeiro-ministro Santana Lopes, em 3 ou 4 meses de existência, fez alguma coisa pela casa. E se tivesse durado mais, faria muito mais, e nós já estaríamos com muitos problemas resolvidos. Bom, naturalmente que o Serrano já aqui foi falado. E vamos nos entender. A questão do professor Serrano é que nem as finanças tiveram a capacidade de o informar que havia a questão do IRC. E depois toda a gente se virou contra nós porque nós não assinávamos. Pois não, nós não podíamos assinar um contrato que à partida sabíamos que não podíamos cumprir. Já há fortíssimas razões para nós termos dificuldades imensas como cidadãos no futuro. Nós não podíamos subscrever essa situação. Ainda sobre a aguardente de cotas. É uma vergonha. Isto vai-se mais depressa a Marte qualquer dia do que resolver os dossiês da Casa de Ouro e o dossiê das aguardentes. E sabem porquê? Porque se as aguardentes, se nós quisermos, o Douro tem condições para produzir vinhos mais baratos do que os atuais. Também temos terrenos fundos que podem, numa nova política de plantio, podem resolver o problema. E não na política que se segue ainda ontem em São João da Pesqueira. É isto, depois falam-se de reestruturações. Eu vi uma vinha em plena produção, de vinho ao alto, e uma grande vinha que estava a ser reestruturada para pôr em patamares. Quem é a culpa disso? Os serviços. Há 20 ou há 30 anos, por exemplo, a Real Companhia Velha, do tempo do falecido pai da família, Silva Reis, era um amante da vinha ao alto. Os serviços incentivavam a vinha ao alto. Agora dizem que a vinha ao alto não tem subsídios. Pronto, lá vão as vinhas ao alto todas embora. Estamos num país que pode gastar muito dinheiro nessas coisas. Pronto. Finalmente, e para não demorar muito tempo, tinha aqui duas outras questões, mas há aqui uma questão do cadastro. Isto isto é o limite, estamos no limite da decência e no limite da capacidade de aturar este tipo de condições e de assalto, porque não há nenhum documento subscrito desde 1999, nem antes, em que se não proclamasse que o cadastro era propriedade da Casa de Ouro. Como sabem, em 2008, com falsos argumentos, nunca tivemos nenhum relatório negativo quanto ao cadastro. Nunca. O IVDP o fez. O IVDP quis recuperar coisas de um protocolo que negociou e que, pelos vistos, negociou mal. Deram-lhe com a cana e então começaram a falar num caderno de encargos. Nós nunca nos recusamos a subscrever um caderno de encargos. Agora, queríamos negociar. Nós queríamos negociar. Bom, o que é que sucede? Andaram-nos a enganar, contrataram uma empresa para criar o Sistema de Informação Geográfica do Douro e, repara bem, de manhã reunia o IVV, o IVDP e quem eles queriam, o Centro de Estudos, a Direção Regional. E depois à tarde chamava a Casa de Ouro para participar. E depois houve até o ridículo de nos terem chamado para lá e às 2h30 dizem-nos os responsáveis dessa firma:
Bom, vamos andar depressa porque nós temos que partir no avião das 4 em Vila Real e às 3h30 temos que sair daqui. Nós, apesar de não termos meios, nós garantimos os nossos serviços e perante pessoas de gabarito do Porto, verificamos o que é que era aquilo, respondemos a tudo e no final o que é que sucede? Levam-nos os dados do cadastro, alguns dados do cadastro, e agora dizem, bom, nós temos a informação georreferenciada. Nós também temos. Qual é o problema? Mesmo com os nossos próprios meios, temos 33% a 34% da área georreferenciada, que representa 16% a 17% dos viticultores. Mesmo sem meios, sem nada, que nos tiraram tudo. E hoje há cadastro na região. Não há, meus senhores. Sabem como é o cadastro hoje feito na região? É por declaração do próprio. Quem for em 1940, vê o engenheiro Moreira de Fonseca a tratar esta questão. E a dizer, o meu vinho é melhor do que o vinho produzido pelo indivíduo do lado. E isso dá sempre asneira. O senhor está a dizer que sim, não está, Sr. Deputado. É verdade. Então porquê é que querem firmar, porquê é que querem continuar nessa asneira? E persistir nessa asneira? Pois, porquê é que querem continuar a firmar nessa asneira? Bom, eu concluo, sim senhora, estamos para dizer o seguinte. Finalmente, nós pensamos que nos estamos a meter numa situação extremamente difícil. Todos. E gostava que o Governo ponderasse aquilo que vou dizer aqui, os seus parlamentares também ponderassem seriamente aquilo que eu lhes vou dizer aqui. De acordo com a proposta de ação em pagamento, se o Governo considerar que nós respondemos negativamente, só tem uma via, foi a via por ele afirmada. É que é a insolvência coerciva da Casa de Ouro. Isso vai trazer problemas. São os tribunais que vão ter que decidir muitas coisas. E por cada edifício que vão vender, vão ter uma guerra. Não tenham dúvidas nenhumas. E então, quando chegar à sede da Casa de Ouro, bom, vejam o que é que sucedeu há anos. E, portanto, o Governo, se quis antecipar para dezembro, à procura de não interferência nas eleições, o Governo chamou a si múltiplas batalhas e provavelmente um desastre eleitoral no próximo ano na região do Douro. Repare bem, e com isto termino, é só mais uma afirmação, e com isto termino. O Governo, em tudo que tem a ver com as dívidas que exige, uma de 87, como já se foi referido, não reclamada até 2003, e em 2003 reclamada com 3 números diferentes, no espaço de 2 meses. Eram 800 mil contos, 4 milhões de euros, depois eram metade, e depois passou a 800 e tal mil euros. Portanto, que credibilidade tem o IFAP para vir, num espaço de 2 a 3 meses, colocar 3 valores para a dívida? Isto é uma vergonha, pronto. Mas o Governo, para aquilo que se deve à Casa de Ouro, já não tem pressa. E cito um exemplo e com isto termino. É que nós temos a ação sobre o cadastro, temos o pagamento da CIRD para connosco, que fez para connosco e que é muito inferior àquilo que devia. Nós apresentamos, de acordo com as regras, um plano, na verdade, para que aumentassem o pagamento à Casa de Ouro. Tem outras situações, bem, as indemnizações compensatórias, que parece que estão esquecidas, mas não podem estar esquecidas. E, portanto, aí o Governo nem sequer as calcula. Querem que para nós, para nos dar alguma coisa, dar-nos alguma coisa, não. Dar mais à associação que vier no futuro, na verdade, querem que nós desistamos dessas ações sem qualquer contrapartida. Ora, isto não lembra ao diabo, só lembra a este Governo. Repito, só lembra a este Governo. E por isso, nós também dissemos ao Governo que não podemos retirar as nossas ações se isto for uma lei como aqueles que eles querem pôr, que é tudo para nós e nada para os outros. Ora, nós já temos as migalhas. Bom, se até as migalhas nos querem tirar, então digam-nos que nós atiramos todos ao Douro e morremos, digamos, afogados no Douro, e o Governo depois tem campo fértil para entregar isto aos australianos, aos americanos e a quem quiser. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Direção da Casa do Douro, Manuel António dos Santos. Peço desculpa, só uma afirmação. Olha, se nós quiséssemos destruir o setor de vinho do Porto, agarrávamos nos órgãos de comunicação social nacionais e estrangeiros e exibíamos este mapinha. Já foi distribuído. Pronto, mas, enfim, cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Nós temos mantido isto em sigilo, apesar de já termos avisado. Não nos apertem muito, porque pode haver alguém que divulgue isto nos órgãos de comunicação social. Isto é a destruição do setor. Muito obrigado. Estão convidados. Srs. Deputados, agradecer à Direção da Casa do Douro, Sr. Manuel António dos Santos, Dr. António Luís Januário, Dr. João Manuel Leonardo pela presença aqui hoje. Tenho ainda aqui uma pequena informação que precisava de partilhar com os Srs. Deputados. Entrou na mesa um requerimento subscrito pelo Sr. Deputado Luís Fazenda do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, requerendo que a Sra. Presidente da Assembleia da República agendasse a votação global quer desta proposta, quer da iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP para o dia 25 de julho de 2014. Atendendo ao facto de, logo no início desta reunião da parte da tarde, termos abordado este assunto, creio que o requerimento está ultrapassado até pela natureza da nossa ordem dos trabalhos. Assim sendo, não tenho mais nenhuma questão que tenha que apresentar aos Srs. Deputados. O Sr. Deputado Luís Fazenda quer intervir, faz favor. Sr. Presidente, devido a uma situação familiar, o meu pai foi ontem operado e eu, à hora do almoço, tive que estar perto dele. Eu não pude participar nessa reunião, em todo caso. Não queria prejudicar os trabalhos da Comissão, mas creio que o requerimento poderá ter validade, poderá ser apreciado talvez na terça-feira. Portanto, podemos apreciá-lo na terça-feira, se é esse o seu requerimento. O fundamento dele é que não há nenhuma razão, nem sequer perante os calendários previstos nas propostas de lei, para que tenha que ser votado será incluído na próxima ordem do dia. Daria um tempo mais alargado de reflexão a todos os deputados. Sendo que, adicionalmente, lhe deixo também a informação de que na reunião que fizemos prévia a esta audição, que o Grupo Parlamentar do PCP prescindiu de igual iniciativa que tinha para este efeito, como o Bloco de Esquerda está a anunciar. Em todo o caso, ela será agendada para a nossa reunião de terça-feira. Exatamente. Senhores deputados, a nossa reunião está concluída. Uma vez mais, agradecimentos à Direção da Casa do Douro. Muito obrigado.